Olá, alunos! Essa é a nossa segunda parte da aula de pronomes. Eu dividi o assunto em 4 partes. Essa é a nossa segunda parte, continuação dos pronomes pessoais. Então, na aula passada nós aprendemos, quem são os pronomes pessoais, a razão que os leva a serem divididos entre pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Agora, para que nós possamos avançar no estudo dos pronomes, é fundamental que nós entendamos sobre a transitividade verbal. Isso é fundamental porque, por exemplo, alunos que perguntam, prof, eu o vi ou eu lhe vi? Eu o amo ou eu lhe amo? Quando é que eu uso o, quando é que eu uso o lhe? Para você entender isso, você tem que entender a transitividade verbal. Aí quando fala em transitividade verbal, as pessoas falam assim, ai meu Deus do céu, acho que eu lembro disso aí. Que negócio de transitivo direto, 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 indireto, direto. É isso mesmo. Ah, mas eu não sei isso não. Esquece. Esse negócio de não sei isso não acabou na sua vida. Não existe mais. Agora você vai ter que saber. E para facilitar a sua vida, eu quero que você pense de duas formas. Quando você fala da transitividade dos verbos, você fala da capacidade que os verbos têm de transitar em busca de algo que lhes falta. Ou de ficar quietinho no lugar deles, o hashtag fica em casa, quando eles não estão precisando de nada. Então, por exemplo, é como se você pudesse olhar para o verbo e dividisse o verbo, num primeiro momento, em... Pegar outra caneta. Verbo transitivo e verbo intransitivo. Depois isso vai se subdividir, mas no primeiro momento, pensa que existem os transitivos e os intransitivos. Então imagine que eu chegue para você e fale assim, gente, eu vi. O que você vai me perguntar? Você viu quem, prof? Você viu o quê? O que você viu? Né? Agora, se eu disser para você assim, ó, o resultado saiu. Claro, minimamente você precisaria saber de que resultado eu estou falando, mas percebe que você não tem a mesma necessidade de me perguntar o quê? Quem? Hã? Entende? Na primeira frase, quando eu digo eu vi, a informação não está completa. Ela precisa de algo que lhe dê sentido. Então, se precisa, o verbo tem que sair em busca do que falta. Se ele saiu em busca, ele está em trânsito, ele é transitivo. Embaixo você também tem um sujeito, um resultado, igual em cima você tem o sujeito eu e você tem o verbo saiu, aqui em cima você tem o verbo vir. Só que aqui você não tem a necessidade de buscar um complemento, então ele não está em trânsito, não está buscando nada, ele é intransitivo. Então, por essa razão, quando nós falamos dos intransitivos, nós dizemos que os intransitivos eles são significativos. A maioria das vezes eles têm um significado já em si mesmos, né? Eles não precisam de complemento, eles não têm necessidade de um complemento, mas eles são apaixonados por advérbios, em especial de tempo, de modo e lugar. Então, aqui quando eu digo o edital saiu, poderia parar aqui. Ontem é um advérbio de tempo, inesperadamente é um advérbio de modo e no jornal um advérbio de lugar. Tranquilo? Então, os verbos intransitivos, guardem, são aqueles que não precisam de complemento algum. Mas, se porventura vierem a precisar, sempre vai ser um advérbio. Sempre vai ser um advérbio. E aí é interessante você lembrar aquilo que lá no início eu falei para vocês. Olha só. Quando eu falo, por exemplo, assim, ó, o resultado saiu ontem. O resultado saiu ontem. Na morfologia, o O é artigo, né? Resultado dá nome a algo, é um substantivo. Saiu é um verbo e o ontem é um advérbio de tempo. Isso é na morfologia, quando você estuda as categorias gramaticais isoladamente. Na sintaxe, o resultado é sujeito, né? Saiu é o verbo que determina a presença de uma oração e ontem é um adjunto adverbial. Como assim, prof? Tudo aquilo que na morfologia é chamado de advérbio, na sintaxe ganha o nome de adjunto adverbial. Na prática é a mesma coisa, o ontem é ontem. Só que se você estiver chamando dentro de uma perspectiva morfológica, a categoria gramatical a qual ele pertence é advérbio. E a função do advérbio dentro da oração? A função dele dentro da oração é ser chamada de adjunto adverbial. Na prática, é a mesma coisa. Então, verbo intransitivo não precisa de nada, mas aceita de coração aberto adjuntos adverbiais, ok? Antes de falar dos transitivos, lembrar que existem os de ligação.
Ligação, quando a gente é criança, na escola, a pessoa fala, o que é o verbo de ligação? Se permanecer, estar, permanecer, ficar... Lembra disso? Não precisa disso, não. Basta você pensar que o de ligação tem a função de ligar. Oh, o português é muito difícil. Calma aí, mas ligar quem a quem, prof? Ele, em geral, liga o sujeito a uma de suas características. Agora, pensa comigo, qual é a categoria gramatical responsável por dar características? Adjetivos. Então, guarda o seguinte, se os intransitivos amam os advérbios, os de ligação amam os adjetivos. A função do verbo de ligação é essa, vem comigo. Liga o sujeito a uma de suas características, por isso ele aceita adjetivos. Então, olha só o exemplo. Eles estão felizes. Eles estão felizes. Primeira coisa, marque o verbo. O verbo estão. Sujeito. Sujeito, eles. E felizes? Eles. Peraí, meu apagador tá molhado. Ui. E aí fica, deixa eu pegar um outro apagador aqui. Ai, bastidores. Então, quando eu falo assim, ó, eles isso aqui podia ter depois uma pastinha só de erro de gravação. É a televisão que despenca, é a lousa que cai, é a caneta que não escreve, vai escrever mesmo. Eles estão felizes. Então, primeira coisa, estão é o verbo, eles, o sujeito. Felizes. Na morfologia, felizes é um adjetivo. Do mesmo jeito que na morfologia, o eles é um pronome. Isso é na morfologia. Na sintaxe, a função, o eles é sujeito. E o felizes, prof? Na sintaxe, ele é chamado de predicativo, e se ele está ligado ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Reparem que eu coloquei isso aqui no material, ó. O complemento do verbo será um predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito nada mais é do que um nome bonito que você dá a um adjetivo que está ligado a um sujeito por meio de um verbo de ligação. Isso é o predicativo do sujeito. Para ter predicativo do sujeito, tem que ter verbo de ligação. Tranquilo? E sobre os verbos transitivos? Bom, sobre os verbos transitivos, observem que eles se subdividem em transitivos diretos e indiretos. Se é transitivo, lembra o que eu te falei, ele está em trânsito, ele está em busca de algo que lhe falta, o sentido dele não está completo. Agora, o que o torna transitivo direto e o que o torna transitivo indireto? A presença de uma preposição. Se eu falar para você, por exemplo, assim, ó, eu conheço, eu conheço. Você pode me falar assim, ó, eu conheço algo, ou então eu conheço alguém, certo? Você complementaria isso aqui dizendo, por exemplo, assim, ó, eu conheço o livro, ou então eu conheço o autor. Então, o autor e o livro são palavras que complementam o sentido do verbo, equivalem respectivamente a algo que eu conheço ou a alguém que eu conheço. Agora, se eu falasse, por exemplo, assim, ó, eu gosto, você conseguiria me falar que eu gosto algo? Ou então que eu gosto alguém? Faria sentido isso? Não, nenhum. Eu gosto de algo ou eu gosto de alguém. Então, eu não conseguiria falar aqui que eu gosto o autor, por exemplo, ou que eu gosto o livro. Não faz sentido algum. Eu tenho que incluir esse de aqui com o artigo o. Eu gosto do autor, eu gosto do livro. Então, amores, é como se entre o verbo e o seu complemento, vamos supor que o complemento é o microfone. Quando não tem preposição, eles se tocam de forma direta. Agora, quando tem aqui a presença de uma preposição no meio, eles não se tocam mais de forma direta. A preposição está ali no meio. Pode ser a preposição de, o em, o para, o por, não importa. Se as palavrinhas algo ou alguém não estiverem sozinhas, elas estiverem antecedidas de uma preposição, o verbo vai ser transitivo indireto. Então, se o verbo for transitivo direto, as palavras que o complementam serão chamadas de objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, as palavras que os complementam serão objetos indiretos. Então, no verbo transitivo direto, você coloca a palavra algo e alguém. Repare, eu resolvi algo, a prova. Agora, no transitivo indireto, além de algo e alguém,
Você sempre tem que pôr uma preposição antes. Então, eu não obedeço a alguém, eu obedeço a alguém. Quem confia? Confia em alguém, ou em transitivo indireto. Quem ama? Ama alguém, ou alguém em sem preposição, transitivo direto. Quem, sei lá, conhece? Conhece algo, conhece alguém, não tem preposição, transitivo direto, tranquilo? Então, sempre observar isso. E para que eu preciso saber de transitividade verbal, prof? O que isso vai interferir no meu estudo sobre os pronomes? Isso vai interferir no seu estudo dos pronomes para você chegar a essa conclusão aqui, olha só. Os pronomes o, a, os, as, eles sempre atuam como objetos diretos. Já os pronomes lhe e lhes, eles atuam como objetos indiretos. Então, quando eu falo assim, ó, eu trouxe o livro, quem traz, traz algo, né? Você marcou o verbo trouxe, sujeito ele. Quem traz, traz algo. Coloquei o algo é porque é um objeto direto. Objeto direto eu troco por o, a, os, as. Como é o livro, tira o livro e substitui. Em vez de ele trouxe o livro, ele o trouxe. Tira o livro e coloca o pronome. Se fosse a revista, ele a trouxe. Se fossem os livros, ele os trouxe. Se fossem as revistas, ele as trouxe. Percebe? Já na frase de baixo, ele trouxe para a professora. O verbo é trouxe, o sujeito é ele. Aqui eu não tenho mais a informação do que foi que ele trouxe. Eu sei que ele trouxe para alguém. Ó, o alguém apareceu com uma preposição. Se apareceu com a preposição, objeto indireto. Então, troca por lhe e lhes. Então, na hora de você substituir ele trouxe para a professora, ele lhe trouxe. Ele lhe trouxe. Prof, e se tiver os dois? Como na letra C e na letra D. Ele trouxe o livro para a professora. Aí você tem que redobrar a sua atenção para ficar atento, saber exatamente qual é o termo que a banca quer que você substitua. Se ela marcar o direto, ó, ele trouxe o livro, ele trouxe algo. O livro equivale a algo. Você está substituindo o direto. Direto você troca por o, a, os, as. Então, tira o livro e coloca o pronome. Vai ficar ele o trouxe para a professora. Mas na letra D eu fiz o inverso. Ó. Eu quero que você troque o para a professora, que é a preposição. Aqui o termo que equivale ao para alguém. Então, aqui você está trocando o indireto. Você coloca lhe ou lhes. Como é singular, você vai colocar o lhe. Tira o para a professora e entra com lhe. Ele lhe trouxe o livro. Então, ora você troca pelo direto, ora você troca pelo indireto. Tranquilo? Depois, com mais exercícios, com mais exemplos, isso vai ficando cada vez mais simples. Só lembrando que há momentos em que você precisa colocar o objeto direto, mas o seu verbo tem algumas terminações. Se o seu verbo estiver terminando em R, S ou Z, você tira o R, tira o S, tira o Z. Mas aí na hora de acrescentar o OA, os AS, eles viram lolá, los lás. Então, por exemplo, ó, é preciso desenvolver essas metas. Quem desenvolve, desenvolve algo, objeto direto. Então, no primeiro momento, você poderia colocar assim, ó, é preciso desenvolverás. Mas está terminando em R, tira o R e coloca o L. Desenvolver, oxítona terminada em E, acento nela. Sabemos as respostas. Você poderia falar assim, ó, sabemos algo, objeto direto, mas está terminando em S, tira o S, coloca o L, sabemos-las. Fez o exercício, está terminando em Z, você poderia falar fez-o, mas está terminando em Z, tira o Z, coloca o L, monossílabo tônico terminado em E, acento nele. Fê-lo e o exercício, fê-lo. Então, isso tem a ver com terminações. E a última regrinha aqui dessa nossa segunda parte tem a ver com a terminação quando é em som nasal. Quando é um M, um N, um tio. Então, por exemplo, olha só. Prenderam um suspeito. Prenderam um suspeito. Quem prende? Prende algo ou prende alguém. Objeto direto. Se estiver terminando num som nasal, você não tira nada, mas o seu O vira no, o seu A vira na, o seu Os vira no, o seu As vira nas. Então, vai ficar prenderam no. Prenderam no, levaram na, trouxeram no. Põe as roupas no varal. Quem põe, põe algo. Objeto direto, ó, tem um som nasal. Então, em vez de ponhas, como geralmente você falaria, se tem aqui o tio, que é um som nasal, vai ficar põe-nas. Põe-nas no varal. Tranquilo? Espero que essa segunda parte tenha esclarecido aí um pouquinho sobre essa substituição de pronomes. Nós nos vemos na outra parte da nossa aula. Um beijo!